Bom, imagine uma pessoa com um QI altíssimo, um cargo de diretoria, um salário de 6 dígitos e aquela planilha de orçamento no Excel toda perfeitamente codificada por cores. Aquela planilha dos sonhos, né? Exatamente. Na teoria, essa pessoa deveria ter uma vida financeira impecável. Mas na prática, porque esse exato perfil ainda pode acabar se afogando em dívidas de cartão de crédito e, passando noites em claro por causa de dinheiro? É uma ótima pergunta. E a resposta para esse mistério não tá na matemática, sabe? Sim, o problema não é uma falha na fórmula ou falta de conhecimento sobre juros. O que falha é um sistema operacional mental invisível que fica rodando em segundo plano nas nossas cabeças. Com certeza. O que torna esse cenário tão intrigante é que a nossa biologia e a psicologia humana simplesmente não foram desenhadas para lidar com a abstração do dinheiro moderno. A matemática financeira é linear, é lógica, mas a mente que toma a decisão de apertar aquele botão de comprar, ela opera num labirinto, né? Isso, um labirinto de emoções, instintos de sobrevivência, traumas antigos. Pois é. Então, sejam bem-vindos a mais uma imersão detalhada nas nossas fontes, com data de hoje, 30 de abril de 2026. O nosso objetivo aqui não é dar dicas de quais ações comprar ou discutir fórmulas mágicas de rentabilidade. Longe disso. Nossa missão é decodificar a mente humana diante do dinheiro. E o material que guia a exploração de hoje é um relatório executivo chamado Help Plan Consult. Esse documento cruza a economia comportamental, psicologia e dinâmicas familiares para provar que as escolhas econômicas diárias são mediadas por crenças muito profundas. Crenças e bloqueios que, na imensa maioria das vezes, a gente nem sabe que tem. Esse relatório age como um raio-x das decisões irracionais. É uma leitura que desconstrói totalmente a ideia de que o sucesso financeiro depende só de planilhas. Sim. O texto evidencia que organizar o patrimônio passa obrigatoriamente por entender os gatilhos emocionais que nos fazem ignorar a razão no momento exato em que a gente mais precisa dela. Isso afeta todo mundo, seja alguém tentando fechar as contas básicas do mês sem entrar no cheque especial, ou um profissional de alta renda tentando otimizar os investimentos, ou, quem simplesmente não consegue entender a própria incapacidade de resistir a uma compra por impulso na internet à meia-noite. Todo mundo passa por isso em algum nível. Então, vamos desempacotar isso. O relatório aponta que os recursos são administrados com base em narrativas internas. Como exatamente um conceito tão objetivo quanto o dinheiro acaba sendo distorcido por essas, acho que o texto chama de lentes psicológicas, né? Isso mesmo. O relatório introduz a ideia de que a gente opera através de mapas psicológicos. Muito antes de uma pessoa sequer compreender o conceito de inflação ou a taxa Selic, ela já absorveu lá na infância um profundo significado emocional associado ao dinheiro. É a tal da socialização financeira. Exato. Uma criança é extremamente sensível ao clima emocional da casa, né? Ela observa a mudança fisiológica nos pais quando um boleto chega, se o dinheiro era sinônimo de um silêncio tenso ou de brigas explosivas à mesa do jantar. Nossa, quem nunca, né? Pois é, ou vergonha profunda, ou até mesmo exibicionismo para comprar status perante os vizinhos. A criança internaliza tudo isso. O cérebro dela cria um mapa para navegar no mundo baseado naquelas emoções iniciais. O que faz todo sentido se a gente pensar em como a mesma atitude financeira gera reações tão opostas. O ato de poupar dinheiro, por exemplo. Para alguém que cresceu num ambiente onde guardar dinheiro era a única garantia contra a fome, ver o saldo bancário crescer é lido internamente como liberdade, como segurança. Com certeza, é um alívio. Mas para outra pessoa, que talvez tenha associado o controle financeiro a pais excessivamente punitivos e controladores, o ato de separar 20% do salário é sentido quase fisicamente como privação. Um castigo, né? Isso, um castigo. A matemática é rigorosamente a mesma dos 20%, mas a experiência neurológica é inversa. E o que é fascinante aqui é a mudança de perspectiva que o material propõe para quebrar esse ciclo. A imensa maioria das pessoas passa a vida inteira presa à narrativa da identidade imutável. Aquelas frases como "eu sou desorganizado por natureza" ou "eu nasci impulsivo". Nunca vou entender de investimentos. Exato.
O poder libertador desse conceito de mapas psicológicos é substituir o eu sou assim pelo eu aprendi assim. Aquele comportamento compulsivo de gastar todo o salário no mesmo dia em que ele cai na conta pode ter sido uma adaptação perfeitamente lógica, sabe? E necessária para a sobrevivência emocional num passado de escassez absoluta. Faz sentido. Mas ao entender que é um comportamento aprendido para um contexto antigo, a mente percebe que esse software pode ser recalibrado. O mapa pode ser redesenhado. É tipo usar um aplicativo de GPS que não é atualizado desde 2005. O motorista não tem falta de inteligência. O motor do carro tá ótimo, mas ele vai bater num muro ou entrar na contramão porque a cidade mudou. As ruas antigas não existem mais. É a analogia perfeita. O mapa de referência está simplesmente errado para a realidade atual. Mas aí me surge uma dúvida complexa. Se o problema não é inteligência, mas sim esse mapa oculto herdado na infância, como alguém consegue notar que o próprio mapa está corrompido antes de causar um acidente financeiro grave? Porque no dia a dia ninguém para e pensa: nossa, estou agindo baseado no meu trauma de 1998. A gente só vive a nossa rotina estressante. O relatório aborda exatamente esse ponto ao introduzir o conceito de escassez mental. É um fenômeno que ganha força justamente quando a rotina exige demais do nosso sistema nervoso. Sob estresse constante, trânsito, pressão no trabalho, contas atrasadas, o cérebro entra no que a biologia chama de modo de sobrevivência, ou de luta e fuga. Onde a gente não raciocina direito, né? Nem um pouco. O córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo planejamento de longo prazo e pelo pensamento analítico, simplesmente perde energia. Toda a largura de banda mental disponível é sequestrada para resolver o perigo imediato. Não sobra energia metabólica para analisar taxas de juros ou planejar a aposentadoria. O sistema prioriza só uma coisa. Exato, o alívio imediato da ansiedade presente. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Se a gente fizer uma analogia com um computador, a escassez mental é como ter um navegador de internet com 80 abas abertas ao mesmo tempo. Tem um vídeo tocando numa aba, um download pesado na outra, planilhas rodando em segundo plano. O processador não aguenta. Não aguenta. O sistema inteiro trava e a ventoinha começa a gritar. Nesse estado, quando surge um pop-up pedindo para tomar uma decisão complexa, a reação natural não é ler as entrelinhas. A reação é clicar freneticamente no botão mais vermelho e fácil só para fazer a tela sumir. Só para parar de travar o computador. Exato. Então, sobre essa ótica, o material sugere que quem empurra as dívidas com a barriga ou tem pavor de abrir o aplicativo do banco não está sendo simplesmente irresponsável do ponto de vista moral. Está usando um mecanismo de autodefesa biológica para não sobrecarregar um sistema nervoso que já está, à beira do colapso. Sim, a biologia nos dá uma pista claríssima sobre isso. Evitar o confronto com a realidade financeira funciona como um anestésico temporário para a mente sobrecarregada. E o texto detalha como esse estado de travamento induz a vieses cognitivos muito específicos. O primeiro deles é o viés do presente. Que é um clássico da economia comportamental. Sem dúvida. Evolutivamente, o cérebro foi moldado para garantir a sobrevivência hoje. O ser humano das cavernas não pensava no inverno de daqui a 10 anos, ele pensava no predador escondido no arbusto agora, né? Portanto, o cérebro infla desproporcionalmente o valor de qualquer recompensa imediata e desconta brutalmente o valor do futuro. O que explica a nossa miopia com os parcelamentos, certo? O famoso pensamento de, se a parcela couber do limite mensal, então eu posso comprar. Perfeito. A mente ignora o custo efetivo total, ignora que os juros vão sangrar o orçamento pelos próximos 48 meses e foca apenas na sensação de que o problema de caixa deste mês está resolvido. O relatório chama isso de miopia da parcela. E é impressionante como a gente cai nessa. Todo dia. E ela anda de mãos dadas com outro viés profundo chamado contabilidade mental. O cérebro cria gavetas ou, rótulos diferentes para o dinheiro dependendo da origem dele. Espera, como assim rótulos diferentes? O dinheiro não é tudo igual?
Matematicamente sim, mas psicologicamente não. Um salário suado recebe o rótulo de sobrevivência e costuma ser administrado com muita cautela. Mas se ocorre a entrada de um bônus da empresa, de uma restituição de imposto, ou mesmo o limite pré-aprovado do cartão de crédito, a mente rapidamente coloca um novo rótulo naquilo. Dinheiro fácil. Exatamente. Dinheiro fácil, ou dinheiro da casa. E aí o rigor no controle desaparece instantaneamente. A propensão a gastar esse recurso extra com itens supérfluos explode, porque a dor emocional associada a gastar o dinheiro fácil é muito menor. O cérebro ignora a realidade de que R$1 do salário e R$1 do bônus tem a mesma força econômica. Fazendo um link de como isso se desdobra no mundo real dos investimentos, o texto menciona a aversão à perda, aquele conceito do Daniel Kahneman e do Amos Tversky. Sim, importantíssimo. Que a dor de perder R$100 é muito mais intensa do que a alegria de ganhar R$100. Se a nossa mente odeia tanto perder dinheiro e foge do sofrimento, logicamente, quando uma ação desaba no mercado porque a empresa perdeu seus fundamentos, o investidor deveria vender aquilo correndo para estancar o sangramento, acabar com a dor. Deveria, mas a realidade é o completo oposto. As pessoas se agarram a esses ativos falidos e seguram ações moribundas por anos. Parece um paradoxo total da nossa biologia. Por que a gente faz isso? O paradoxo se resolve quando a gente entende onde a dor realmente reside no cérebro. Vender a ação que está despencando significa transformar uma perda no papel numa perda real, matemática e irreversível. Exige admitir o erro. O ego entra na jogada. Exatamente. Para não sentir essa dor indescritível de concretizar o fracasso, o investidor escolhe manter a posição. Ele se apega à esperança completamente irracional de que, de alguma forma mágica, o ativo vai voltar ao preço original. A inércia vira o refúgio perfeito. Isso. Ele escolhe a paralisia não para maximizar os lucros do futuro, mas simplesmente para adiar o luto financeiro no presente. O que revela um cenário quase assustador, para ser sincero. Se o nosso cérebro é biologicamente programado para priorizar o prazer imediato, travar quando está sob pressão, criar rótulos imaginários para justificar gastos e fugir da dor emocional de admitir erros, fica claro que tentar resolver o caos financeiro só com disciplina e força de vontade é como tentar segurar a maré com as mãos. Ninguém tem energia mental suficiente para ser racional o tempo todo. Ninguém. É uma batalha perdida. A gente precisa de mecanismos externos para nos proteger de nós mesmos. E o relatório apresenta a solução para esse dilema através do que eles chamam de próteses cognitivas. O argumento central é que a arquitetura do ambiente e a estruturação prévia das escolhas são infinitamente mais poderosas do que a força de vontade bruta. Eu adoro esse termo, próteses cognitivas. É muito bom, né? Porque em vez de exigir que a mente lute contra os próprios impulsos o tempo todo, o indivíduo delega a disciplina para sistemas automatizados. Para tentar ilustrar isso, é tipo quando a pessoa percebe que não adianta tentar usar a força de vontade para não comer doce às 10 horas da noite depois de um dia cansátil, a disciplina falha. A verdadeira solução é não comprar o doce no supermercado ou esconder num armário trancado onde a chave fica com outra pessoa. O obstáculo físico substitui o esforço mental. Exatamente. Traduzindo isso para a vida prática financeira, sugerida no texto, a automação de aportes é a prótese perfeita. Quando o dinheiro cai na conta, o próprio sistema bancário já transfere uma porcentagem automaticamente para os investimentos. Antes que o saldo brilhe na tela do celular, né? Isso. O indivíduo sequer tem a chance de cogitar gastar aquele dinheiro. E isso levanta uma questão importante sobre como o mercado e as instituições abordam o problema. Durante a última década, houve um foco gigantesco em introduzir a educação financeira nas escolas. Ensinar a matemática dos juros compostos, a diferença entre CDB e poupança, cálculos de retorno. Mas as estatísticas de endividamento continuam subindo. Muitos acham que a solução para tudo é educação, mas por que o texto diz que só ensinar sobre juros frequentemente fracassa? Porque a educação baseada apenas em informação falha sistematicamente, se não vier acompanhada de mudança de comportamento. Explicar como uma taxa atrelada à inflação funciona
não impede ninguém de fazer uma compra por impulso, caso o ato de comprar seja a única ferramenta psicológica que a pessoa possui para aliviar o estresse do trabalho. Conhecimento teórico e ação prática são universos paralelos. Saber que fast food faz mal nunca impediu ninguém de pedir um hambúrguer num dia ruim. A educação convencional foca exclusivamente no lado esquerdo da equação matemática e ignora completamente que a execução vai ocorrer sob desgaste emocional. Perfeito. O relatório propõe que o objetivo não deve ser apenas a alfabetização matemática, mas a construção de um discernimento financeiro. E discernimento significa projetar um sistema de vida que consiga operar no automático, mesmo durante os piores dias. Separando o calor do momento da execução técnica. Exato. O material cita um estudo clássico chamado Save More Tomorrow, ou Poupe Mais Amanhã, do Richard Thaler e do Shlomo Benarzi. Os pesquisadores notaram que pedir para as pessoas cortarem gastos e pouparem mais no presente causava uma resistência maciça por causa da dor imposta pelo viés do presente. A pessoa sente que está perdendo dinheiro hoje. Isso. A intervenção genial foi pedir que os funcionários se comprometessem hoje a poupar uma porcentagem do próximo aumento salarial que teriam no futuro. Ah, inteligente. Como o dinheiro do aumento ainda não estava no bolso deles, a dor da perda não foi sentida pelo cérebro no momento da decisão. E quando o aumento finalmente ocorria meses depois, o pré-compromisso engatilhado já executava a poupança. A prótese cognitiva resolveu um problema que a disciplina não conseguia. Eles essencialmente enganaram o cérebro ao negociar com o eu impulsivo do futuro antes que ele tivesse a chance de assumir o volante. O material também apresenta uma técnica fascinante chamada pré-mortem financeiro. A ideia de uma autópsia normal é descobrir por que o paciente morreu depois que o pior já aconteceu. Mas o pré-mortem é feito antes. Antes de tomar a decisão? Isso. Antes de fechar o contrato de uma casa de praia caríssima, por exemplo, a pessoa fecha os olhos, imagina que 3 anos se passaram e que aquela decisão foi um desastre absoluto que destruiu as finanças da família. E então pergunta a si mesma, o que deu errado? Isso força a mente a desligar aquele otimismo cego e expõe todos os riscos e custos ocultos que a empolgação estava maquiando. É uma ferramenta poderosa de freio. Sim, mas se essas próteses e técnicas são tão eficazes, como aplicá-las sabendo que as pessoas têm bloqueios tão diferentes? Porque as ferramentas de quem gasta demais não podem ser as mesmas de quem morre de medo de gastar, certo? A intervenção precisa ser sob medida para aquele mapa de infância que a gente discutiu no início. Com certeza. A customização é a espinha dorsal de uma verdadeira mudança de comportamento. O relatório delineia intervenções específicas para diferentes perfis. Por exemplo, para o perfil impulsivo, o indivíduo cujo mecanismo de alívio do estresse é o consumo rápido, a arquitetura da escolha deve ser baseada em criar atrito. Aumentar a dificuldade, né? Isso, aumentar o tempo e a distância física entre o gatilho emocional e a finalização da compra. Colocar obstáculos na própria pista de corrida para forçar o carro a reduzir a velocidade. Na prática, isso significa remover as informações do cartão de crédito, salvas automaticamente em aplicativos, e instituir uma regra rígida de esperar, 48 horas antes de finalizar qualquer compra online que não seja essencial. E faz muito sentido biológico. Se a pessoa é forçada a esperar 2 dias, o pico de dopamina causado pelo botão de comprar despenca. A amígdala cerebral se acalma e o córtex pré-frontal, que é mais frio e analítico, consegue reassumir o controle da situação. A compra perde aquele encanto ilusório. Mas e quanto ao oposto extremo? O perfil conservador, que herda aquele mapa do medo e deixa todo o patrimônio perdendo valor para a inflação, com pavor de investir em algo que oscile. Como hackear esse bloqueio? Para o perfil que sofre com o excesso de conservadorismo, a intervenção fundamental não é expor o patrimônio a riscos drásticos de uma vez. O desafio é treinar o cérebro a distinguir a diferença entre risco verdadeiro e ruído. Separar o que é perigo do que é normal. Exato. Pessoas extremamente conservadoras costumam interpretar qualquer oscilação de mercado, como a queda de 5% de um índice num mês, não como um ruído natural do sistema, mas como o rugido de um predador prestes a devorar todos os recursos delas.
A amígdala reage com terror absoluto a uma linha vermelha no gráfico. Fica paralisada. Fica. E a prótese cognitiva sugerida pelo texto é segmentar o patrimônio. Criar um colchão de liquidez intocável, extremamente visível, que traga segurança psicológica imediata e permitir que apenas uma pequena fração do capital experimente a volatilidade de ativos de crescimento. O cérebro precisa da exposição gradual para entender que a volatilidade controlada é uma ferramenta, não uma ameaça letal. Então, o que tudo isso significa para aquele perfil que costuma achar que é imune a esses problemas? O material reserva uma análise crítica impressionante para as pessoas de alta renda. O senso comum sugere que, se alguém ganha 500 mil, 1 milhão por ano, essa pessoa não tem preocupações ou problemas financeiros. O dinheiro resolveria tudo sozinho. Mas o estudo desmonta totalmente essa falácia, né? Desmonta, sim. A alta renda costuma funcionar como uma maquiagem poderosa, mas muito perigosa. O relatório argumenta que o maior risco desse perfil é confundir a capacidade de ganhar muito dinheiro com a capacidade de se organizar e proteger o patrimônio. Ganhar bem mascara os erros. Mascara demais. Uma entrada maciça de dinheiro mensal esconde ineficiências tributárias, camufla a falta de proteção sucessória e financia silenciosamente o que chamamos de lei de Parkinson financeira, que é onde as despesas sempre se expandem para engolir a totalidade da renda disponível. A famosa inflação de estilo de vida. Isso! O executivo passa a ganhar o dobro e, subitamente, os custos fixos com carros de luxo, escolas mais caras e viagens também dobram. A ilusão de segurança é tão grande que o erro de longo prazo custa fortunas incalculáveis, pois o desperdício é proporcionalmente enorme. É a arrogância cognitiva que cega a pessoa. O indivíduo olha para os depósitos entrando e sente que é invencível, enquanto o dinheiro vaza pelo ralo silenciosamente por anos, até surgir o primeiro choque externo ou crise econômica. Sem método, não tem teto de gastos que resista. E isso fica ainda mais complexo quando o relatório analisa as finanças de casais. Nossa, os casais. Porque agora não temos apenas um mapa emocional ditando as regras, mas 2 mapas que, com frequência, são colisões diretas entre universos incompatíveis. Se conectarmos isso com o quadro geral, a maior contribuição do relatório para famílias é revelar que a vasta maioria das brigas sobre orçamento não tem relação alguma com a matemática da planilha. Os conflitos derivam de mapas emocionais conflitantes tentando usar a mesma bússola. Dá para dar um exemplo disso na prática? Fruto de uma infância marcada por instabilidade extrema. O outro cônjuge, que talvez tenha internalizado o medo profundo do confisco ou da hiperinflação lá da década de 90, só sente segurança real quando o dinheiro está totalmente mobilizado em tijolo, imóveis e terras. Ambos estão buscando exatamente a mesma emoção vital, que é a proteção. Exatamente. Mas os mapas de infância deles ditam que o caminho matemático para obter essa proteção é diametralmente oposto. A intervenção nesse caso não é tentar provar qual cálculo tem o melhor retorno percentual, sabe? É construir uma linguagem comum, onde o casal reconheça os medos um do outro sem julgamentos. Alinhando a função emocional do dinheiro antes de decidir onde alocar o capital. A arquitetura financeira se revela essencialmente como uma profunda terapia de família se a gente for fundo o suficiente. E chegando ao ponto de sintetizar as lições monumentais dessa análise, fica evidente que elevar o patamar das decisões econômicas não tem nada a ver com escolher um título de renda fixa melhor. Trata-se de uma migração de identidade. Mudar de um estado reativo para um estado intencional e estruturado. Perfeito. O indivíduo abandona aquela postura de vou empurrando com a barriga. Se sobrar alguma coisa eu guardo, ano que vem eu vejo e abraça a intencionalidade. A constatação mais dura do texto é que os erros pequenos, os atalhos diários, a preguiça mental de não avaliar o custo invisível das facilidades de crédito, erodem montanhas inimagináveis de riqueza no decorrer de décadas. Construir sistemas de defesa protege o patrimônio. E adotar essas próteses cognitivas não é assinar um atestado de incompetência.
É um ato de maturidade pura. É o reconhecimento humilde de que a gente precisa de barreiras de defesa contra os instintos impulsivos do nosso próprio cérebro exausto. O resumo de tudo isso é que o nosso aparato neurobiológico simplesmente não foi projetado pela evolução para transitar de forma lógica pelas abstrações do sistema financeiro contemporâneo. Nós somos, biologicamente, macacos de savana tentando operar mercados de derivativos. O momento em que a gente aceita que as nossas mentes são predispostas a cometer erros e a priorizar o curto prazo de forma irracional é o exato instante em que a verdadeira independência financeira começa a ser construída. O verdadeiro pulo do gato não é perguntar onde eu invisto meu dinheiro hoje. A pergunta de ouro que a gente extrai dessa análise é a reflexão transformadora. Como estou decidindo? E para finalizar, eu gostaria de deixar no ar uma reflexão que expande as nossas fontes de hoje. Ficou cristalino que o mapa que usamos para lidar com o dinheiro foi desenhado pelos medos e tensões palpáveis da geração dos nossos pais, aquela época de inflação frenética, dinheiro físico, sacos de moedas e cadernetas na padaria. A dor do dinheiro era literal, era física. Mas isso levanta um questionamento inevitável. Hoje, num mundo dominado por telas de celular, carteiras digitais incorpóreas, criptomoedas, e onde o ato de gastar metade do salário se resume a um invisível e silencioso duplo clique num botão? Fica até imperceptível. Sim. Quais serão os novos e complexos bloqueios mentais, as novas narrativas ocultas de facilidade infinita que a gente está programando neste exato segundo na mente da geração que está só nos observando no banco de trás do carro? Fica a reflexão.